Olá, tudo bem? Meu nome é Igor Coimbra, eu sou urologista e andrologista, membro titular da Sociedade Brasileira de Urologia e membro da Associação Brasileira de Estudos em Medicina e Saúde Sexual. Eu criei esse canal porque eu aprendi com os meus pacientes que na mesa de bar nenhum homem tem nenhum problema no quesito sexual. Mas na vida real não é bem assim e as pessoas acabam indo atrás de informações na internet em sites que mais atrapalham que ajudam. Então, desde já, eu peço que você se inscreva aqui no canal, curta esse conteúdo e compartilhe para qualquer pessoa que você acha que pode ajudar. Bom, hoje o meu objetivo é conversar sobre a terapia intracavernosa, que é uma das modalidades de tratamento para disfunção erétil. Ela consiste numa injeção que é dada na base do pênis, e eu sei que quando as pessoas escutam isso, o normal é que elas fiquem bem assustadas, até façam bastante cara de medo. Isso acontece no dia a dia no consultório aqui. Mas na prática, quando as pessoas veem de fato como isso funciona, veem que a agulha é muito pequena, que a dor na aplicação é mínima e que se assemelha muito a alguém que usa insulina, por exemplo, quando tem diabetes, eles acabam aceitando um pouco mais a ideia. Depois que eles veem o efeito, eu sempre falo que o sucesso supera qualquer medo. Bom, e quem são bons candidatos aí para usar a terapia intracavernosa, né? Geralmente, a maior parte dos andrologistas costuma começar o tratamento da disfunção erétil com medicações orais, como Viagra e Cialis, como eu já comentei aqui em outro vídeo. Mas nem todo homem se adapta bem com essas medicações. Primeiro porque elas podem ter alguns efeitos colaterais em alguns homens e não ser bem tolerado, como também alguns homens, principalmente com disfunções um pouco mais graves aí, mesmo usando medicação numa dose adequada, de maneira correta, não conseguem alcançar a ereção desejada. E o que a gente usa nessa injeção intracavernosa, né? Então, ao longo do tempo, já foram testadas várias medicações. O que existe de mais moderno hoje, que é usado na maior parte dos homens, é uma combinação de medicações. As mais comuns são o alprostadil, a papaverina e a fentolamina. Essas medicações, elas ajudam na vasodilatação, relaxam a musculatura lisa e com isso existe uma facilitação da ereção. Um problema, um obstáculo aí com o uso dessas medicações é que essa combinação do trimix que eu acabei de explicar, ela precisa ser mantida refrigerada. Então, eventualmente isso pode causar algum desconforto se a pessoa for viajar ou se eventualmente não quer deixar isso à mostra na geladeira de casa. Então existe também o bimix, onde o alprostadil não faz parte, então fica só a papaverina e a fentolamina. Isso facilita um pouco, principalmente para quem viaja bastante ou tem algum problema aí com armazenamento em geladeira, mas ao mesmo tempo é uma droga um pouquinho menos eficaz. A gente às vezes precisa acertar a dose de uma maneira diferente, uma dose um pouquinho mais alta, mas de maneira geral é uma medicação boa também. Bom, então como é feita essa aplicação, né? Então lembrando que sempre antes de começar o uso, é importante que o homem seja treinado dentro de um consultório com um médico experiente nisso, para ele aprender de fato o local onde ele aplica, qual é a maneira de limpar ali antes de fazer essa injeção, de uma maneira que seja muito confortável no dia a dia. Alguns homens eventualmente têm alguma limitação manual, sequela de alguma doença, por exemplo. Então algumas parceiras gostam de participar disso. Isso pode eventualmente fazer parte aí do namoro do casal. Depois que é feita a aplicação na dose correta, no local correto, a ereção ela costuma acontecer dentro de 10 minutos, né? E a duração tem que ser o suficiente para que a pessoa consiga ter uma relação adequada. Alguns homens, raramente, podem ter uma ereção prolongada. A gente vai conversar um pouquinho melhor sobre isso um pouquinho mais para frente no vídeo. E todo homem pode usar a terapia intracavernosa? Então também não é bem assim, né? A gente sempre precisa ver, de maneira geral, o estado de saúde do paciente de forma global, se ele tem um status que consegue aguentar aí uma relação sexual e se ele não tem nenhuma contraindicação especificamente ao uso de terapia intracavernosa. O principal é se a pessoa já tiver tido um priapismo antes com o uso de terapia intracavernosa, né? O que é priapismo? Então, como eu tinha falado, alguns homens têm uma ereção prolongada que dura mais de 4 horas e isso, por mais que eventualmente pareça uma coisa interessante, né? Isso não é bom, isso não faz bem para a saúde do corpo cavernoso. Acaba diminuindo o influxo de oxigênio e atrapalhando ainda mais o mecanismo de ereção. Então, por esse motivo, a orientação médica é sempre dada para que, se o paciente começar a perceber que a ereção não está melhorando, ele entre em contato com o seu médico para que possam ser feitas medidas para reverter esse quadro. Além disso, alguns homens têm algumas coagulopatias que fazem com que com a injeção tenha um sangramento.
esses homens também não são bons candidatos aí à terapia intracavernosa. Existe algum efeito colateral aí do uso dessa terapia? Então existe também, né? Como tudo na medicina, existem efeitos colaterais, por isso a gente precisa sempre observar e usar de uma maneira correta, né? Então a primeira coisa é que eventualmente alguns pacientes podem ter dor, ou na hora de aplicar, ou na ereção. Isso a gente consegue acertar mudando quantidades e componentes ali do que é aplicado, tá certo? Outros pacientes podem ter priapismo, que é isso que eu acabei de explicar. Quando isso ocorre, o paciente é instruído a entrar em contato com o seu médico para que ele possa fazer as medidas de reversão. A gente geralmente tem uma tolerância muito pequena para priapismo. Então, muito antes disso de fato tornar um problema, é bom que o médico já seja contatado e comecem já as medidas. Eventualmente, ele pode até encontrar um médico ou ir no hospital quando precisa fazer alguma coisa, algum procedimento aí para melhorar essa drenagem do sangue. Além disso, alguns pacientes podem ter uma fibrose secundária ao uso dessa medicação. O que é uma fibrose? É uma cicatriz, né? Então essa fibrose ela pode ser dentro do corpo cavernoso e a gente consegue controlar isso parando de usar a medicação por um tempo, isso é absorvido, ou na túnica albugínea, que é a capa que reveste o corpo cavernoso. Quando isso ocorre, a gente tem que suspender o uso da medicação. É importante saber também que alguns pacientes, mesmo sem ter usado essa medicação, eles já têm uma fibrose dentro do pênis, né? Então a gente precisa documentar isso e acompanhar ao longo do uso. De maneira geral, a gente está falando aqui de efeito colateral, mas de maneira geral, esses efeitos colaterais eles são raros. Boa parte dos homens que usam essas medicações não tem efeitos colaterais significativos e acaba aproveitando toda a parte boa da medicação. O índice de satisfação com a injeção intracavernosa é bem alto de maneira geral, os pacientes ficam bem contentes aí com o resultado. Bom, então hoje é isso que eu queria passar aí para vocês. Isso é uma pincelada bem superficial aí da terapia intracavernosa na disfunção erétil, mas acho que já é o suficiente para entender um pouco e eventualmente procurar um urologista se acreditar que isso seja uma boa alternativa. Eu queria pedir para você se inscrever aqui no canal, curtir esse conteúdo e compartilhar com o máximo de pessoas que você acha que consegue ajudar com isso. Isso ajuda muito a gente aqui porque faz com que a gente continue trazendo conteúdo de qualidade que vai informar de uma forma bacana e sempre baseada em evidência várias e várias pessoas. Então, desde já agradeço a atenção aí de todos e até a próxima.